noite! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Paramos na página 139. Eu li somente as duas primeiras linhas, então vamos continuar. Com os cultivadores do Evangelho reconduzidos aos tribunais, aos calabouços e aos anfiteatros, recomeçou vasta efusão de sangue em toda parte. Em Leão, a igreja de São João foi interditada e os objetos sagrados passaram às mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. O corpo eclesiástico e os religiosos de obrigações definidas foram expulsos desapiedadamente, mas algumas delas, dentre as quais o irmão Corvino, resistiram à situação e permaneceram na cidade, velando pelo rebanho aflito. Os seguidores de Jesus nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e invictos, como os druidas, seus heróicos antepassados, procuraram a floresta para os seus cânticos de louvor a Deus. Depois do trabalho de cada dia, marchavam à noite, rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sob o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações como se respirassem por antecipação as alegrias do reino celeste. Quirino Eustáquio, o questor, movimentou os mais escuros fios da intriga e da calúnia para que se efetuasse uma grande matança, mas Artêmio Cimbro, patrício por todos os tributos venerável, opunha toda a sua poderosa influência contra qualquer medida extrema. Diante dos obstáculos que lhe estorvavam os desejos, Quirino aventou a ideia de os grandes senhores realizarem nas próprias casas o que dominava como sendo o justo escarmento. Os escravos reconhecidamente cristãos seriam condenados à morte e seus descendentes vendidos para outras regiões, a fim de que a cidade sofresse um expurgo tão completo quanto possível. Uma ordem do legado imperial, por ele obtida sem dificuldade, completou-lhe os propósitos, encerrando-se o morticínio em seu próprio lar. 6 homens cativos foram trucidados especularmente ao toque de músicas e entre júbilos populares, alastrando-se à medida por várias casas nobres. Chegada a vez do palácio rural de Opílio, o questor visitou-o para articular as providências necessárias. Ao que me consta, informou Vetúrio, depois de interpelado, temos aqui tão somente um recalcitrante. Já sei, falou Eustáquio malicioso. Trata-se de Rufo, nosso teimoso e velho conhecido. Cassiano foi chamado a opinar. O filho de Cíntia trouxe pelo braço a jovem esposa, em cujo regaço dormia Lucila, a primogênita
nata. A conversação prosseguiu animada e ferina. Suponho, explicou o dignatário enfatuado, que não temos outra alternativa. Exterminaremos o canalha ou seremos exterminados por ele. Observo que alguns dos nossos compatriotas e dos mais eminentes receiam afrontar a ameaça galileia em nossa cidade, considerando talvez os seus fatores numéricos. Entretanto, é imprescindível reagir. Leão é a metrópole moral das Gálias, tanto quanto Roma é o centro do mundo. Que seria de nós, estimulando aqui o favoritismo, que Artêmio Cimbro agasalhe os velhacos, valendo-se de seu prestígio com senadores e magistrados de Roma? É calamidade que não podemos evitar. Mas podemos nós, do mesmo modo, com servos imundos e ladrões, seria digno dos nossos foros de nobreza? Os circunstantes aprovaram-lhe as palavras com expressivos sinais de simpatia. Os escravos, continuou Quirino convincente, são instrumentos passivos de trabalho e o instrumento por si não pode raciocinar. Somos nós os responsáveis. Providenciar é nosso dever. E talvez porque a pausa se fizesse mais longa, Helena opinou com firmeza. Concordo plenamente. Desde muito observo que a praga nazarena tem, sobretudo, deletérios efeitos psíquicos. Parece desfigurar o caráter e afagar o brio das pessoas. Antigamente, os sentenciados à morte nos circos lutavam denodados com as feras ou com os gladiadores, conseguindo muitas vezes recuperar o direito de viver e a própria liberdade. Agora, contudo, com os ensinamentos do homem crucificado, arrefeceu-lhes a galhardia. Há por toda parte uma enchente de vergonha. O combate nas festas sempre foi um belo símbolo. Atualmente, porém, ao invés da lança em rice, temos braços cruzados e ouvimos cânticos até ao fim. Eustáquio soltou estentórica risada e acentuou: Ah, bem lembrado, bem lembrado. Se a moda pega, viveremos de joelhos para que os vagabundos se mantenham de pé. O entendimento prosseguiu demorado e minucioso. Marcaram o dia da derradeira tentativa para a recuperação de Rufo. Solenizaram o acontecimento. Os escravos não seriam dispensados da cena final. Eustáquio trazia consigo um comprador da Aquitânia, e se o renitente não cedesse, vender-lhe-iam a esposa e as 2 filhinhas. No instante em que se lhe processasse a eliminação, a medida seria uma advertência aos demais e provavelmente sustaria novos surtos de indisciplina. Examinaram entre si o gênero da morte mais adequado à situação, caso Rufo se revelasse inflexível. Salientou Vetúrio que um machado nas mãos de Epídoto não seria usado em vão, mas Quirino, perverso, recordou que um servo delinquente, arrastado pela cauda de um potro selvagem, era sempre um quadro festivo digno de ser visto. O dia de expurgo na fazenda de Opílio surgiu
sob pesada expectação. Indisfarçável angústia transparecia do semblante de numerosos trabalhadores concentrados em extenso pátio. Vetúrio, Taciano e Galba, seguidos de Quirino, de outras personalidades destacadas e do mercador de cativos, penetraram o recinto empertigados, dominadores e livres. Rufo, ladeado por musculosos guardas, foi trazido ao centro da praça, em cujos limites se amontoavam homens, mulheres e crianças. Foi então que Vetúrio determinou que uma senhora e duas meninas se aproximassem. Eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as duas filhinhas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. As vozes cariciosas ecoaram comoventes, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos como gotas de orgulho diamantino deslizando sobre expressiva máscara de bronze. Epídoto, atendendo a um sinal do Senhor, separou um belo grupo familiar e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia. Rufo! Chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo? Ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus? Escolhe, não há tempo a perder. Ah, Senhor, chorou o servo, caindo de joelhos. Não me condeneis, compadece-vos de mim, sou escravo desta casa desde que nasci. O infeliz calou-se dominado pela angústia e a cabeça, noutro tempo, ereta e altiva, baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado, atende ao presente, porque a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propiciam um pão farto e a vida feliz. Rufo, porém, ergueu a fronte, recuperando a serenidade. Contemplou a esposa que o fitava, amargurada, e em seguida estendeu os braços para Diônia, meigo anjo moreno de 4 anos, que se precipitou de novo para ele, exclamando confiante: O senhor vem conosco, papai? O interpelado fixou a menina com inexpressível ternura, mas não respondeu. Ninguém poderia conhecer o drama que se desenrolava por trás daquele semblante sugado pelo sofrimento. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita e inabalável firmeza estampara-se-lhe no rosto. Elevou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração, mas Opílio tornou a falar, contundente e gritante: Não delongues, não delongues! Renegas a superstição nazarena e abomina agora o impostor da cruz. O evangelho é revelação divina, informou Rufo, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim um mestre da vida imperecível. Como ousas? Atalhou Vetúrio, encolerizado.
A tua morte não passará de suicídio e será o verdadeiro verdugo da própria família. Dioclécia e as meninas serão expulsas, e quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou depois de ligeiro intervalo: Desgraçado! Não temes? O escravo, parecendo envolvido em rigorosas forças espirituais, fitou-o com tristeza e esclareceu: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Hoje podereis sentenciar a casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em nossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamado à prestação de contas nos tribunais divinos, onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram. Arrojaram-se todos ao mesmo pó em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da verdade do orgulho consomem-se no tempo. Não temam morte, que para vós é enigma e mistério, e para mim é libertação e vida. A grande assembleia escutava com insopitável torpor de assombro. Opílio, manietado, talvez por fios intangíveis, jazia imóvel como o bastão lavrado em que se apoiava por nota marcante de sua autoridade doméstica. Comentais a lamentável situação de minha companheira e minhas filhas, continuou Rufo, depois de curto intervalo, em vista de vossa resolução, exilando-as para outras terras. No entanto, com o respeito que a vossa família sempre nos mereceu, sou levado a perguntar por vossos antepassados: onde viverão hoje vossos pais? Os títulos do patriciado não exoneram vossos avoengos dos deveres para o sepulcro. Sois tão separado deles como serei doravante dos meus. E enquanto a vossa saudade vai vagar como sombra inútil, corvejando sobre nossos dias, a dor de minha mulher, tanto quanto a minha própria dor, produzirão em nós a confortadora certeza de estarmos cooperando na edificação de um mundo melhor. Somos escravos, sim, nascidos sob o jugo pesado de cruel cativeiro. Contudo, nosso espírito é livre para adorar a Deus, segundo a nossa compreensão. Antes de nós, companheiros outros reconhecerão o martírio. Quantos terão sido assassinados nos circos, das cruzes, nas fogueiras e nos tribunais? Quantos terão desmandado o túmulo, carregando espinhosos fardos de aflição? Entretanto, nossos corações feridos, como o lenho atirado ao fogo, alimentam a chama do idealismo santificante que iluminará a humanidade. Nossos filhos jamais estarão órfãos. Tutelados do Cristo no mundo, constituem a herança abençoada de nossa fé, destinada ao grande futuro. A felicidade celeste habita conosco
nos cárceres da terra. Nossos padecimentos são semelhantes às sombras ralas da madrugada que se misturam à luz nascente de novo dia. O prisioneiro fitou Vetúrio de frente com valorosa serenidade e afirmou sem afetação: vós, porém, romanos dominadores, temei enquanto rides. Jesus reina acima de César, vencendo a lassidão que o dominava. Opílio Vetúrio agitou os braços e reclamou: cala-te! Nem mais uma palavra! Epídoto, o chicote! O capataz estalou o rebenque no rosto do escravo enobrecido, enquanto Vetúrio, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Dioclécia e as filhinhas foram cedidas a preço ínfimo. Enquanto Poto Bravio era aparelhado, a esposa do mártir tentou lançar-se nos braços dele, mas algumas companheiras afastaram-na com as meninas para recanto próximo. Rufo ia ser atado à cauda do animal que relinchava, escolceante, quando Brezélio, o comprador de cativos, abeirou-se dele e suscitou-lhe aos ouvidos: que será? Agora vamos descobrir só da próxima vez. Paramos na página 145. Fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente, acalmando nossos pensamentos, respirando fundo. Vamos pedir ao Mestre Jesus e aos mentores que fiquem conosco, que tenham aproveitado tudo que lemos aqui hoje. Obrigada, Senhor, obrigada, mentores, por nos acompanharem, por nos auxiliarem na leitura. Que as vibrações que saíram daqui hoje são vibrações boas, que podem ser encaminhadas, que elas possam chegar aos seus destinos. Mandar vibrações boas para todos que passam por doenças, todos seus familiares. Obrigada por tudo, Mestre. Obrigada por estar sempre conosco, mentores. Que assim seja.